Eu finalmente assisti o filme de Chainsaw Man. Sinceramente, eu pensei que esse momento demoraria mais pra chegar até, mas no final eu consegui assistir essa bela película animada que me causou uma explosão de sentimentos, com nenhum deles sendo raiva por assisti-lo em uma sala de cinema cheia de adolescentes gritando spoilers, ou xingando algum dublador por seguir a tradução correta e não a de uma scam problematicamente suspeita. Eu consegui assistir isso somente depois de algumas semanas desde a estreia nos cinemas aqui do Brasil. Assim, nada contra adolescentes, normalmente. Só em cinemas e transportes públicos mesmo. Eu tô brincando assim, mais ou menos. Bom, nada disso importa porque eu finalmente já assisti. Finalmente porque eu tava doido já há algum tempo pra começar a ler o mangá de Chainsaw Man. E ver esse arco da Reze por esse filme era a única coisa que tava me impedindo. Também estava tão ansioso por causa do tanto de tempo passado desde a primeira temporada em 2022. Finalizada ali com o arco do Homem Katana, que teve os bagos chutados. A Akane supostamente indo de arrasta e o trio de pangões ali passando a viverem juntos, pra infelicidade ou felicidade do Aki. O filme começa a partir daí, com o Denji tendo aquele sonho estranho sobre o Pochita e sobre aquela porta que ele não deve abrir. A Power consumiu muito sangue contra os zumbis e precisa extraí-lo, pra não se tornar o demônio da soberba. Uma desculpinha aí pra tirar ela de tela por um tempo e dar mais tempo de tela pros outros membros ali da divisão especial. Aqueles mesmo que apareceram no final da primeira temporada. O Denji, como sempre, segue na coleira da Makima e o filme é basicamente a Makima testando a lealdade e a devoção do Denji, com a Reze entrando na vida dele do nada em uma cabine telefônica e fazendo o garoto que recém descobriu seu coração se apaixonar por ela, entregando seu pobre coraçãozinho, que antes só a Makima era a escolhida para tê-lo. Porém, mesmo que a primeira parte desse filme seja muito fofa, com o Denji e a Reze agindo como adolescentes comuns, mesmo que só por alguns momentos, aquela cena da piscina com aquela música enquanto a Reze ensina o Denji a nadar é sacana de tão cinema que ela é. Mesmo com tudo isso, esse filme faz questão de mostrar que ninguém quer o coração do Denji, mas sim somente do Motosserra. Eu me apaixonei pela empatia da Reze e a preocupação dela com o Denji, sendo a primeira personagem na série a falar o quão errado é o que o Denji tá se sujeitando em troca do mínimo que um ser humano tem direito. Então foi muito chocante pra mim descobrir que era tudo mentira e ela é do mal. O quê? O mal! O mal! Eu tava até esperançoso demais, tanto que eu até esqueci que a vida amorosa em questão era a do personagem mais miserável dentre os protagonistas dos novos shounens. É o coitadinho. A vida amorosa onde a paixão do cara é um demônio, onde o primeiro beijo do cara foi com um gostinho de gorfo, de uma mina que tentou fazer uns bagulho paia com ele, mas que quando finalmente se entenderam e viraram amigos, a primeira amiga dele, ela morreu. Onde o cara quase morreu lutando contra demônios, tendo um high risk ali, um low reward só pra pegar nos peitinhos. Eu tava sendo muito otimista, não nego. A Reze ser do mal me pegou bastante porque nem aparentava, né? Nem é como se ela, em forma de gostosa bombástica demoníaca, tivesse na capa do filme. Nem parece que isso é suficiente pra prever isso, né? Bom, realmente não foi pra mim. Eu tomei bastante spoiler da obra toda, inclusive por isso que eu quero tanto ficar em dia com o mangá. Quero tanto quanto eu quero o seu like nesse vídeo, dá like aí. Mas de spoiler desse filme eu só sabia que a Reze morria. E minha dedução não é tão boa quanto vocês já puderam ver. O rumo que eu pensei que o filme tomaria era os dois de fato fugindo juntos e a Reze sendo morta pela Makima. Eu quase acertei, só não considerei o amor não recíproco, as centenas de baixas de civis inocentes, a destruição em massa no centro de Tóquio e por último, mas não menos importante, que os dois tentariam se matar. No meio disso tudo tem o demônio do tufão, que é foda-se num nível absurdo. Ele tenta pegar o coração do Motosserra usando um biluteté das ideias lá. Fiz uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer. Que usaria alguém que o Denji gostasse pra desestabilizá-lo e então matá-lo, só não considerando que essa pessoa seria o demônio do canal da pegadinha. Então os demônios fazem timinho ali. Bom, da divisão especial que tem mais destaque nesse filme, temos o Bin, o demônio do tubarão, que faz dupla com o Denji, com a Power ausente. E ele é um personagem muito engraçado, que compartilha ali os mesmos neurônios com o Denji. E foi quem salvou o rabo do Denji boa parte do filme. Mas além disso, só descobrimos que ele parece saber bastante sobre o Motosserra e sobre
sobre uma suposta relação da bomba com o Arma, e que a Makima tá fazendo ele fazer shield ali por algum motivo. Não é muito, mas pior aproveitado mesmo foi o Galgali, o Infernal da Violência, que fez dupla com a Kobeni, e até apareceu ali algumas vezes pra tentar ajudar, mas no geral ele sempre meteu o pé quando o Shuma engrossou. É engraçado, mas não dá pra tirar muito desse personagem. Pelo contrário, temos o Demônio Anjo, que foi tão importante quanto o Bin e ainda melhor desenvolvido, fazendo dupla com o Aki, que tenta usar os poderes do anjo pra ir na próxima expedição pra caçar o Arma. Um demônio que anseia pela morte e não a encontra, se encontra com um humano que anseia viver um pouco mais e não consegue, despertando assim o anjo nesse demônio, que passa a valorizar um pouco mais a vida. Isso depois de ser salvo em troca do pouco de vida que ainda restava no Aki. Agora não vai sobrar mais nada. Isso porque o Aki não aguenta mais ver mortes à sua volta. Eu gostei muito da relação desses dois personagens, com certeza o meu núcleo favorito, mesmo ficando em segundo plano. Depois da Reze se revelar pro Denji, ela machuca muito ele, fisicamente e psicologicamente, mata caçadores civis, toda uma instalação de caçadores públicos, vários ainda em treinamento, mata os amiguinhos do Aki pra variar, né, porque toda desgraça tem que derramar pro lado do Aki, não importa o contexto, e a Reze ainda mata centenas de humanos inocentes só de efeito colateral, durante a busca dela pelo coração do Motosserra, onde o Denji fica ali revivendo e sendo estourado pela bela moça, resultando no triste embate final deles, com o Denji se prendendo com ela no mar, com aquela mosca da piscina voltando com recortes da Reze ensinando o Denji a nadar, escancarando pra gente a expectativa contra a realidade. No final, o Bin tira eles da água e o Denji revive a Reze, que acha um absurdo ele ainda gostar dela mesmo depois de tudo que ela fez, mesmo ela dizendo que tudo que eles viveram foi falso e minuciosamente planejado pra fazê-lo gostar dela e matá-lo. E o Denji segue vendo o lado positivo mesmo nos piores cenários, como ele sempre faz. E ele pretende fugir com a Reze. E é aí que fudeu tudo, porque o sensor de relação tóxica da Makima apitou. E o problema é que essa relação tóxica não envolvia ela. Então a Reze iria fugir sozinha, mas no final ela realmente se apaixonou pelo Denji. Talvez por esse ser a primeira pessoa que foi sincero com ela. E o azar dela mesmo foi não ter matado o Denji assim que eles se conheceram, já que ela tentou matar o Denji, mas o Denji acabou matando ela sem querer, pedindo pra que os dois ficassem juntos. Então ela não foge e vai encontrar o Denji, mas acaba sendo morta pelo anjo metros de onde o Denji estava esperando ela, na mesma cafeteria onde eles passaram um tempo juntos. Bom, novamente eu sabia que ela morreria, e ao decorrer do filme esse fato foi se tornando cada vez mais fácil e aceitável, em consequência das tantas vidas que ela ceifou como se não fosse nada. Eu achei que eu tava pronto, mas daí veio o cachaceiro pra estragar meu psicológico, e diz que a Reze desde criança foi cobaia de experimentos feitos pela União Soviética, e com isso a gente percebe que ela é igual ao Denji. Ela se sujeita a coisas terríveis em troca do mínimo desde que ela nasceu, e é somente um peão. E a cena dela pedindo desculpas pro Denji antes de morrer, por ela ter mentido pra ele sobre a escola, já que ela também nunca foi a uma, é muito triste, e tornou difícil novamente o que eu achei que seria fácil. A morte dela não me fez querer chorar, sinceramente, mas me fez engolir o vento de uma maneira, porque é muito injusto, né? São crianças. Era inevitável por tudo que ela fez, já que muitos personagens de Chainsaw Man morrem por muito menos, mas mesmo assim é triste, porque provavelmente depois de ter passado por tudo isso, ela seria honesta com o Denji, eu acho. Olha o que o pobre garoto precisa passar pra alguém levar os sentimentos dele em consideração. No final eu não sei se isso mudou o Denji, provavelmente, um pouquinho pelo menos. Já é hora de aprender a desconfiar de toda mulher que entra na vida dele, porque todas vão tentar matá-lo em algum momento. Esse filme visualmente e sonoramente é impecável. Eu não gostei muito desse demônio tufão aí, que foi só uma ferramenta para isolar ali o restante dos caçadores enquanto o Denji lutava com a bomba. Por mais que as cenas do Motosserra montando o tubarão no olho do tufão sejam da horas e engraçadinhas, eu não curti muito não. Acho que foi o demônio menos interessante até então. Algo que eu não curti muito também foi a evolução do Denji, que não existe. Ele entende que ninguém quer o coração dele, mas isso não desenvolve ele em nada até o final do filme. Mas eu creio e espero bastante que o resultado dessa experiência que ele teve será demonstrado no próximo arco. Mas é paia, porque o Denji termina triste querendo uma namorada a qualquer custo, assim como ele iniciou o filme. Mas sinceramente eu dou uma colher de chá, porque isso é o que acontece quando você tenta adaptar um mangá e um filme. É fácil um personagem ter um arco próprio que dura vários arcos de serialização. Ou seja, é provável que isso mude sim o personagem, que mude algo na cabeça do Denji, mas só não agora. Uma coisa que eu achei meio confusa foi a Reze no final, não virando a bomba. Eu não entendi
Depende se ela foi realmente mobilizada ou se ela simplesmente só se cansou daquilo tudo, daquela vida, e aceitou o destino dela. O que vocês acharam? É aberto pra interpretação ou nem? Ela só foi solada mesmo? No geral, eu achei esse filme um belo e redondo 9. Essa é minha nota aí pra esse filme. E agora partiu o mangá, já que a segunda temporada do anime só vai sair daqui umas 7 décadas, se pá. Me diz aí, você curtiu o filme? Que nota você deu? Lá ele Pro Max. Diz aí o que você achou dessa obra audiovisual belíssima. Obrigado por assistir, valeu membros. Rimuru-san, Luan Desejo, Raitese, Otto Wilson, Frost, Fácilos, Cronos, Caio e Órgão e Música Limitada. Muitíssimo obrigado, se cuidem e até!